Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje nós estamos aqui para conhecer uma das hipóteses de pagamentos especiais, mais especificamente o meu pagamento em consignação, também conhecido como consignação em pagamento. Gente, como nós conversamos, né, na aula de pagamento direto, na teoria do pagamento direto, o pagamento, ele significa o cumprimento, o adimplemento da obrigação, não é isso? E esse pagamento, ele pode ser tanto direto como indireto. Então, pagamento, adimplemento, é o principal modo de extinção das obrigações. Ao lado do pagamento direto, que nós conhecemos na última aula, há também outras formas que são chamadas de pagamentos especiais, tá? Alguns desses pagamentos especiais que nós vamos conhecer, né, a partir de agora, nas nossas próximas videoaulas, nós vamos abordar todas as espécies de pagamentos especiais. Alguns desses pagamentos são chamados de pagamento indireto, como a forma de pagamento que nós vamos conhecer hoje, que é o pagamento em consignação. É chamado de pagamento indireto, gente, o pagamento em consignação, porque ele pode ser efetuado mediante depósito judicial ou depósito bancário. Ou seja, não é um pagamento que é feito diretamente ao credor ou àquele que o represente. Não é um pagamento feito diretamente ao acipens, não é isso? Mas sim um pagamento feito de outro modo que não diretamente ao credor, feito através de depósito judicial ou de depósito bancário, tá? Além da consignação em pagamento, que é uma hipótese, né, de pagamento especial indireto que nós vamos conhecer, nós também vamos conhecer outras formas de pagamento especiais, como a subrogação, como a imputação em pagamento e como a dação em pagamento, beleza? Mas a nossa aula de hoje, ela vai se focar no pagamento em consignação. Gente, dá uma olhada aí no slide, vou, né, mostrar, compartilhar daqui a pouquinho o slide para vocês, onde nós vamos nos deparar com o conceito de pagamento em consignação. O pagamento em consignação, ele consiste no depósito pelo devedor da coisa devida, com o objetivo, então, de liberar-se da obrigação. O devedor, ele deposita a coisa devida e, ao depositar, ao realizar o depósito dessa coisa devida, seja judicialmente ou extrajudicialmente, através, né, de um banco, ele tem o objetivo de se liberar dessa obrigação, ele tem o objetivo de extinguir essa obrigação através do pagamento. Então, como eu já disse a vocês, o pagamento em consignação, ele é um meio indireto de pagamento ou um pagamento especial, tá? Gente, o sujeito passivo, o devedor, né, ou solvens, ele não tem apenas o dever de pagar, mas ele também tem o direito de efetuar o pagamento. Então, não é apenas dever do devedor pagar, efetuar o pagamento. Ele também tem o direito de efetuar esse pagamento, porque é através do adimplemento da obrigação que ele se vê liberado dessa obrigação e que essa obrigação é extinta. Se não for possível realizar o pagamento de forma direta, se não for possível realizar o pagamento diretamente ao credor ou ao seu representante, seja em razão de uma recusa injustificada deste credor em receber ou de alguma outra circunstância que nós vamos conversar ao longo dessa nossa aula, o devedor ele poderá se valer da consignação em pagamento para não sofrer as consequências da mora. Lembra, gente, que nós vimos na teoria do pagamento direto que o solvens ele pode se valer dos meios conducentes para se exonerar da obrigação. Um dos meios conducentes é a minha consignação em pagamento, tá? Nós temos, por exemplo, a situação do locatário. Imagina que o locatário, a quem o credor recusou o recebimento do aluguel por discordar ali do valor ofertado, tem interesse e não incorrer em mora e não ter que pagar nenhum tipo de juros em virtude desta recusa do credor em receber. Diante da recusa do credor em receber, o locatário ele pode simplesmente não pagar? Não.
visando não incorrer em mora e visando não deixar acumular as prestações, né, para que no futuro ele não corra o risco de uma ação de despejo, ele vai lá e consigna esses valores, esses aluguéis em pagamento, tá? Isso, gente, até o que está disposto no artigo 334. Vou colocar aqui o 334 na tela para vocês acompanharem comigo, tá? O 334, ele até determina aqui que considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Então, o 334, ele me traz uma espécie de conceito do que viria a ser o meu pagamento em consignação. É o depósito da coisa devida, seja judicialmente, aí eu tenho a minha consignação em pagamento judicial, seja em estabelecimento bancário, aí eu tenho a minha consignação em pagamento extrajudicial, ok? Então, gente, a consignação, ela é um instituto tanto de direito material quanto de direito processual, tá? O Código Civil, que é o que nós vamos analisar na nossa aula, nós não vamos analisar a consignação em pagamento através do viés processual, mas apenas do viés material. Ele menciona os fatos que autorizam a consignação. A gente vai ver, né, nos artigos seguintes quais são as hipóteses de consignação em pagamento. O modo como essa consignação será feita já é regulamentado pelo Código de Processo Civil, tá? Nós não vamos entrar no modus operandi da consignação judicial, porque isso vocês verão nas aulas de processo, ok? Então, gente, só para ficar claro aqui, se o credor, sem justa causa, ele se recusa a receber pagamento em dinheiro, por exemplo, o devedor ele pode optar pela consignação em pagamento extrajudicial, depositando esse valor ali em estabelecimento bancário oficial, tá? Mas ele também pode optar pela consignação em pagamento judicial, que é aquela onde há o ajuizamento de consignação em pagamento, tá? Gente, isso acaba constituindo um modo de que a gente chama de caracterização ou comprovação da mora acipiendi, tá? Todavia, ela também pode ser reconhecida quando o devedor é cobrado judicialmente e argui aquele nosso velho conhecido que é o exception non adimplente contractus, ou seja, é a exceção do contrato não cumprido. O devedor alega que não cumpriu o contrato porque a parte contrária também não havia cumprido a sua parte na obrigação, não havia feito a sua prestação. Beleza? Gente, embora a lei, antes da gente entrar especificamente no objeto da consignação, embora a lei ela assegure ao devedor o direito de consignar a coisa devida, tá? Essa consignação ela só pode ocorrer na forma e nos casos estabelecidos em lei, tá? Então, se não houve recusa do credor em receber, ou se não há outra razão disposta ali no Código Civil para o ajuizamento da minha consignação e pagamento, o devedor ele não pode, sem qualquer motivo justificável, efetuar o depósito da prestação ao invés de pagar diretamente ao credor, tá? Nessas hipóteses, gente, o depósito ele vai ser considerado insubsistente e a ação será julgada improcedente, ok? Quando a gente fala do objeto, tá, da minha consignação em pagamento, vamos dar uma olhada aqui na tela, tá, para vocês acompanharem comigo. Coloquei pra gente, tá? Deixa eu aumentar aqui o slide, que fica mais tranquilo. Quando nós falamos, gente, do objeto do pagamento em consignação, pode-se ter como objeto tanto bens móveis quanto bens imóveis, tá? Estando sempre relacionado a uma obrigação de dar. Isso, gente, é por uma questão lógica, né? Uma obrigação de fazer, ou seja, um fazer ou um não fazer, eles não podem ser consignados em pagamento, tá? Por isso que só pode ser objeto da minha consignação em pagamento
uma obrigação de dar ou uma obrigação de dar, né? Não sendo possível, uma obrigação de fazer ou de não fazer. Qual que é o efeito da minha consignação em pagamento? Se ela for julgada procedente, ela libera o devedor do vínculo obrigacional, isentando-o dos riscos e de eventual obrigação de pagar juros e a cláusula penal. Então, gente, a minha consignação em pagamento, ela tem efeito de pagamento. A partir do momento que é reconhecido ali, né, que é reconhecido o depósito, que é julgado procedente a minha ação, tá? É considerado extinta a obrigação e liberado o devedor. Mas, nessas hipóteses, a ação tem que ser julgada procedente, beleza? Então, só para a gente lembrar aqui, a consignação de dar, ela realiza-se por meio de um depósito, mas esse depósito ele é limitado às minhas obrigações de dar, né? Podendo ser uma obrigação de dar na modalidade entregar ou até mesmo uma obrigação de dar na modalidade restituir, ok? Então, a minha consignação em pagamento, ela constitui um modo de extinção das obrigações que não é aplicável às prestações de fato. Por isso que não é aplicável às minhas obrigações de fazer e às minhas obrigações de não fazer, tá? Dentre as obrigações de dar, nós sabemos que o Código Civil, ele divide as minhas obrigações de dar coisa certa, que é aquelas em que o objeto da prestação é certo e individualizado, e também em obrigações de dar coisa incerta ou genérica, não é isso? Em que o objeto da prestação é determinado apenas pelo gênero e pela quantidade, faltando definir ali a qualidade, não é isso? Gente, em se tratando de uma obrigação de dar coisa incerta, então, em se tratando de uma coisa indeterminada, em se tratando de uma coisa incerta, em que não há a escolha da qualidade, tá? Se essa escolha da qualidade competir ao credor, se couber ao credor realizar a concentração ali do débito, o devedor ele não é obrigado a permanecer aguardando indefinidamente que o credor vá lá e realize essa escolha. Isso, gente, porque o 342, ele determina que se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher, feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente, tá? Já se a escolha, gente, pertencer ao devedor, o 341, tá? Aliás, já se a obrigação for de dar coisa certa, o 341 ele determina o seguinte: se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, que deve ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Ok, amor? Gente, passando aí, né, os nossos slides, nós vamos abordar agora as possibilidades de consignação em pagamento, tá? Então, quais são as hipóteses em que é possível ajuizar uma consignação em pagamento? Gente, o 335, ele me traz um rol exemplificativo dessas hipóteses, dizendo o seguinte: a consignação tem lugar se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Então aqui, né, gente, na verdade, eu tenho 3 situações em um inciso só. A primeira é a situação em que o credor, por alguma razão, não pode, não é isso, receber o pagamento. A segunda é aquela em que ele se recusa a receber o pagamento. Então, ele até pode receber o pagamento, mas ele se recusa. E a terceira hipótese é aquela em que ele aceita o pagamento, mas se recusa a dar a quitação, se recusa a dar a prova do pagamento, que é o meu recibo, tá? Inciso 2. A consignação tem lugar se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Gente, essa aqui é a hipótese de um pagamento quesível, não é isso? De um pagamento querrable,
que é o credor, que tem que procurar o devedor para poder exigir o pagamento. Se o credor não vai, não manda um representante no seu lugar, né, no tempo e nas condições devidas, o devedor não é obrigado a ficar esperando para sempre a cobrança desse credor. Ele pode, então, realizar a consignação em pagamento. O inciso 3 me fala da hipótese de o credor ser incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, gente, o credor, por alguma razão, tornou-se incapaz de receber e não tem um representante. Olha, há a dúvida sobre quem é esse credor. O credor é desconhecido, por exemplo, a pessoa ganhou na Mega Sena, a pessoa ganhou na Loto Fácil e ela ainda não se apresentou. Eu não sei quem é o credor, ele é desconhecido. O credor foi declarado ausente, naquelas hipóteses que vocês aprendem lá em Teoria Geral do Direito, em Civil 1. Ou então, o credor se mudou, encontra-se num local incerto e não sabido, ou então ele mora em um local de acesso perigoso ou difícil, tá? Nesse caso, a obrigação seria portável, em que o devedor não pode se dirigir ao local de residência do credor por essas razões, então ele faz o pagamento em consignação, tá? 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Então, gente, imaginem uma situação, tá? Em que o credor falece e o pagamento tem que ser feito aos seus herdeiros, mas não se sabe quem são os herdeiros, tá? Então, enquanto isso, consigna-se em pagamento. E a hipótese do inciso 5 é se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Não é isso, gente? A hipótese do inciso 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento, é aquela hipótese, amores, em que, né, o credor e um terceiro disputam ali em juízo o objeto do pagamento, tá? Nessa hipótese, gente, não cabe ao devedor se antecipar ao pronunciamento judicial, não cabe ao devedor ali pagar a quem ele escolher, entregar a um deles, porque aí ele assume aquele risco que nós vimos no pagamento direto. Ele assume o risco de pagar mal e ter que pagar 2 vezes. Então, nessa hipótese, ele acaba consignando judicialmente o pagamento e aí quem vencer a demanda, né, levanta esse pagamento, tá? Gente, lembrem-se que o artigo 335 que nós acabamos de ler, ele apresenta um rol não taxativo dos casos que autorizam a consignação, tá? Nós também temos outras hipóteses de consignação em pagamento que são mencionadas em artigos esparsos, tá? Ao longo do meu Código Civil e também em leis avulsas, tá? A gente dá uma olhada no 335, mas lembrem-se que o 335, ele não é o quê, gente? Ele não é taxativo, tá? Nós vimos o 335 e da leitura desse 335 chega-se à conclusão que os fatos que autorizam a consignação, que estão lá no 335, né? Eles têm por fundamento a mora do credor, né? Que é na hipótese do inciso 1 e do inciso 2, e também circunstâncias inerentes ali à pessoa do credor que impedem, né, o devedor de satisfazer a sua intenção, que é livrar-se da obrigação, que é exonerar-se da obrigação. E essas circunstâncias que são inerentes à pessoa do credor, que impedem o devedor de pagar, estão nos incisos 3, 4 e 5, como nós vimos, ok? Gente, seguindo aqui no nosso slide, compartilhar aqui para vocês. Eu gosto sempre de ficar passando, né, entre compartilhamento e não, porque aí a gente se vê um pouquinho mais, né? Nós passamos para o próximo slide, e o próximo slide, ele vai tratar aqui dos requisitos para a minha consignação em pagamento, tá? Gente, para que a consignação em pagamento seja possível, os requisitos do pagamento direto devem ser observados.
Então, lembrem, amores, que a gente estava ali conversando sobre os requisitos do pagamento direto, não é isso? Nós vimos que eu tenho sujeito passivo, o sujeito ativo, solvens e acipens, que eu tenho o objeto do pagamento, que eu tenho o local, que eu tenho o tempo do pagamento. Todos esses requisitos, eles devem ser observados. Isso está lá disciplinado no artigo 336 do Código Civil, que ele me fala que será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Então, gente, ao realizar a consignação em pagamento, o consignante, não é isso? Ele deve verificar ali no caso concreto se ele está respeitando as pessoas, se ele está respeitando o objeto, o modo e o tempo do pagamento direto, tá? Em relação às pessoas, né, tratando-se do requisito subjetivo, nós sabemos que o pagamento ele deve ser feito pelos solvens, não é isso? Então, ele deve ser feito pelo devedor capaz, ou então por terceiro interessado ou não interessado, ao acipens, que é o credor ou aquele que o represente, como nós vimos no pagamento direto, sob pena desse pagamento não valer e só ter validade depois que for ratificado pelo credor ou reverter em proveito desse credor, tá? Então, gente, a legitimidade ativa para propor a ação de consignação em pagamento, ela é conferida ao meu solvens, ela é conferida ao meu devedor, especificamente, ao terceiro interessado no pagamento da dívida, mas também ao terceiro não interessado, quando ele faz em nome e por conta do devedor, tá? Já em relação à legitimidade passiva, quem é, né, passível de configurar ali como réu da minha ação consignatória será o credor, tá? Será aquele que é capaz de exigir o pagamento, ou então aquela pessoa que alegue possuir essa qualidade, como ocorre no caso do representante do credor. Isso porque, gente, sempre tenham em mente, a consignação em pagamento, ela tem como objetivo, como finalidade, liberar o devedor do débito, né? Então, ela tem a finalidade liberatória e também declaratória, tá? Por isso que ela tem que ser proposta em face daquela pessoa que tem poderes para dar quitação, que tem poderes para liberar o devedor deste crédito, tá? Ela deve ser proposta, então, contra quem tem a obrigação de receber, mas que também tem o poder para exonerar o devedor, para liberar o devedor desta obrigação. Se a pessoa for desconhecida, como nós vimos, né, nas hipóteses presentes ali no 335, ela será citada por edital, não é isso? E muitas vezes poderá ter ali, intervindo ao seu favor, um curador especial, tá? Em relação ao objeto da obrigação, gente, ou aos requisitos objetivos, para que a consignação em pagamento seja declarada procedente, né, para que ela tenha o condão, para que ela tenha força de extinguir a obrigação e liberar o devedor, exige-se a integralidade do depósito, tá? Isso, gente, porque nós sabemos o credor, ele não é obrigado a aceitar pagamento parcial, tá? Da mesma forma, gente, que exige-se que a coisa a ser depositada seja o objeto da prestação. Isso também porque o credor ele não é obrigado a aceitar coisa diversa, como nós sabemos, ainda que melhor, tá? Lembrem-se que se a hipótese consistir na entrega da coisa, essa coisa deverá ser acompanhada dos acessórios, tá? Tal como frutos, tal como produtos a que o credor tenha direito, beleza? Então, lembrem-se que a regra é que os acessórios acompanham o principal. Se a coisa tiver acessórios, o credor poderá alegar que o depósito não é integral, beleza? Se for depositado apenas o objeto principal sem o acessório, beleza? O modo, gente, de pagamento vai ser o que foi convencionado ali na obrigação, na origem do pagamento. É por isso que não se admite, por exemplo,
pagamento em prestações, quando foi estipulado na obrigação que o pagamento seria à vista. Então, o modo do pagamento direto também tem que ser observado aqui no momento da minha consignação em pagamento. O tempo também, gente, quando se paga, lembra disso? Deve também ser aquele que foi fixado no contrato, tá? Por isso que não é possível efetuar uma consignação em pagamento antes de vencida a dívida, tá? Se assim não foi convencionado, né? Se as partes não permitiram um pagamento antecipado, tá? Porém, gente, o artigo 133 e o artigo 332, eles determinam que o pagamento em consignação poderá ser efetuado a qualquer tempo se o prazo foi estipulado em seu favor ou assim que se verificar a condição a que o débito estava subordinado, ok? Gente, a mora, tá? Por si só do devedor, ela não impede a propositura da ação consignatória. Então, se o devedor já passou ali o tempo do pagamento, ele pode ajuizar uma consignação em pagamento? Ele pode, tá? Mas apenas se essa mora ainda não provocou consequências irreversíveis, tá? Apenas se o pagamento ainda for útil ao credor. Porque muitas vezes, gente, quando se demora muito no pagamento, quando o pagamento ele é efetuado muito após o vencimento, não há mais razão para aquele credor em receber esse pagamento, tá? Nessas hipóteses, não será possível a consignação em pagamento. Imaginem a seguinte situação. Imaginem que determinado credor adquire um cavalo de corrida para concorrer especificamente em uma corrida X, tá? Fica estabelecido que o devedor vai entregar esse cavalo 2 dias antes dessa competição X. Chega a data da competição, o devedor não entrega o cavalo e aí ele tenta entregar esse cavalo posteriormente à competição. O credor se recusa, o devedor vai lá e ajuiza uma consignação em pagamento. Gente, nesse caso já passou o tempo, não é isso? E não será possível consignar porque o credor provavelmente vai alegar que aquele cavalo não serve mais para ele, não é isso? Que o pagamento não é mais útil ao credor, porque a competição já passou e, portanto, ele não precisa mais daquele cavalo, tá? Então, lembrem-se disso, há que ser observados os requisitos do pagamento direto para que seja possível a minha consignação em pagamento, tá? O 337, gente, ele estabelece que o local da consignação é o local estabelecido para o pagamento direto. Então, se ficou estabelecido, por exemplo, que esse cavalo seria entregue na cidade de Belo Horizonte, eu não posso consignar a entrega desse cavalo em outra cidade que não seja Belo Horizonte, beleza? O 338, gente, ele fala a questão do levantamento do valor consignado, tá? Através da leitura do 338, nós percebemos que o devedor, ele pode levantar o depósito. O que é levantar o depósito? Retirar aquele objeto que foi consignado, retirar o valor que foi consignado, enquanto o credor não informar que aceita a consignação, ou enquanto o credor não impugnar aquela integração, aquela consignação. Mas a partir do momento, gente, que há esse levantamento do depósito, da consignação em pagamento, a dívida se reestabelece, tá? É isso que dispõe o artigo 338 do Código Civil, quando ele me diz que, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências do direito. Gente, a consignação em pagamento, na prática processual, ela funciona da seguinte forma, tá? É feita uma petição, tá? Nessa petição, o devedor, ele requer a consignação em pagamento, ele explica por que é necessário consignar, né? Então, ele se enquadra em uma das razões lá do 335,
ou outra razão prevista em lei esparsa. E aí o juiz analisa essa petição inicial e verifica se ele permitirá ou não a consignação. A partir do momento que ele permite a consignação, é dado um prazo para esse devedor realmente efetivar a consignação, para ele realmente depositar o bem ou valor devido. A partir do momento que há o depósito desse bem, a parte contrária, o credor, é citado para poder se manifestar sobre a consignação. Ao se manifestar sobre a consignação, ele tem algumas hipóteses. Dentre as hipóteses, a primeira é que ele aceita a consignação. Então, ao aceitar a consignação, ele levanta o dinheiro, não é isso? Ele levanta o objeto depositado, e aí a consignação em pagamento se extingue junto com a obrigação, não é isso? Nessas hipóteses, a gente fala que a consignação em pagamento foi julgada procedente, tá? Ou então, gente, o credor tem a possibilidade de impugnar aquela consignação. Ele vira e fala, não, na verdade, não aconteceu o que o devedor está alegando. Olha, eu não aceitei o pagamento porque o pagamento não era integral, porque ele tentou pagar com coisa diversa, ou seja, ele impugna aquela consignação. Então, gente, o que o artigo 338 me fala é o seguinte: se o credor ainda não foi citado, ou se citado, ele não impugnou ali o depósito, ou seja, ele deixa de oferecer uma defesa em relação ao pedido de consignação, o devedor ele pode levantar aquele objeto que foi consignado. Ele pode retirar aquele objeto consignado, tornar, né, aquele objeto de novo seu, e aí ele torna ineficaz o pagamento daquela obrigação, a obrigação se reestabelece, tá? Nesse caso, gente, o artigo 338 deixa claro que o devedor ele vai arcar com as consequências jurídicas da sua retratação, não é isso? Ele se retratou. Olha, eu quero pagar. Ah, mas espera aí, diante da inércia do credor, que mesmo citado não declara que aceita, nem impugna este depósito, eu então vou lá e faço o levantamento. Nesse caso, gente, como a obrigação se reestabelece, o devedor ele responde pelos juros da dívida, volta a responder por esses juros da dívida e também volta a responder pelos riscos da coisa até que ocorra a efetiva tradição, até que ocorra o pagamento. E além de responder pelos juros da dívida, além de responder pelos riscos da coisa, ele também será responsável pelas despesas do depósito, tá? Isso porque, como eu disse a vocês, a obrigação ela vai subsistir de forma integral, tá? Gente, continuando aqui, se ao invés de contestar a ação, como eu disse para vocês, só quero que isso fique bem claro, o credor ele aceita o depósito, a partir do momento que o credor aceita o depósito de forma integral, a dívida ela é extinta, tá? Isso porque a consignação, por ser um pagamento indireto, ela produz o mesmo efeito do pagamento, que é qual? Extinguir a obrigação, liberando o devedor. Porém, gente, se posteriormente, né, depois que ele aceita o depósito, ele vem e ele anui, ele concorda no depósito, no levantamento do depósito efetuado pelo devedor, vai surgir então uma nova dívida, tá? Uma nova dívida em substituição anterior. É até uma hipótese de inovação que nós vamos conversar mais à frente. E nessa situação aqui específica, em que o credor, depois de aceitar o depósito, ele concorda com o levantamento desse depósito pelo devedor, além de surgir uma nova dívida, nessa nova dívida, os fiadores e codevedores do débito anterior que não tenham anuído com esse levantamento, eles também são liberados, tá? Isso, gente, é muito importante que vocês lembrem, tá? Isso está lá no artigo 340, tá? No caso de haver uma renúncia do credor ali, né? 338, 339, 340, aqueles fiadores, aqueles codevedores que não anuíram no levantamento desse depósito pelo devedor,
eles são o quê, gente? Exonerados dessa obrigação. Então, essa obrigação, ela passa a ter efeito, tá? Apenas em relação àquele credor que anuiu, apenas em relação àquele credor que concordou, tá? Já, gente, o 339, ele determina que se a ação foi julgada procedente e subsistente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, se não de acordo com os outros devedores e fiadores. É exatamente o que eu conversei aqui com vocês, tá? A partir do momento que a ação é julgada procedente, mas o depósito ainda está lá, o credor ainda não levantou o depósito, e ele consente que o devedor levante esse depósito, tá? Nessa hipótese, gente, a partir do momento que o devedor levanta esse depósito, eu tenho uma nova obrigação. E essa nova obrigação, ela só continuará obrigando os outros devedores e os fiadores se eles concordarem, tá? É por isso que a gente fala que a declaração de procedência do depósito, ela acarreta a extinção da obrigação a que estava distrito ali o devedor, com eficácia de pagamento e, em consequência, a exoneração dos fiadores e codevedores. Se o credor, ele concorda no levantamento desse depósito pelo devedor, a obrigação ela se renova. Surge uma nova obrigação, mas apenas entre quem, gente? Mas apenas entre aquele credor que concordou e o devedor que efetuou o levantamento. Os demais codevedores e o fiador, tá? Eles não permanecem obrigados. Esse dispositivo, então, amores, ele trata da impossibilidade de levantamento do objeto depositado depois de julgado procedente o pedido, mesmo havendo anuência do credor, quando existirem outros devedores e fiadores, tá? Procura-se, dessa forma, resguardar os direitos desses outros devedores, desses outros fiadores que não concordaram com esse levantamento, tá? Mas lembrem, se estes, no entanto, concordarem com o levantamento, aí essa nova obrigação passa a obrigar todos eles, tanto o devedor que permitiu, quanto os demais codevedores que também anuíram e os demais fiadores, tá? Lembrem-se disso. O consentimento posterior do credor, né, da pretensão ali do devedor de levantar o depósito, não tem força para restaurar essa dívida que é extinta. Surge uma nova obrigação, não é isso? E nessa nova obrigação, quem fica distrito é apenas o credor que concordou com o levantamento e o devedor que efetuou este levantamento. Beleza? Meus amores, essa então foi a minha consignação em pagamento. Primeiro pagamento especial, né, uma forma de pagamento indireto que nós conhecemos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam, né, a íntegra dos artigos sozinhos em casa, tá? E na nossa próxima aula, nós vamos conhecer outras hipóteses de pagamento indireto, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até mais.